reescrever o passado, né? O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as decisões da Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. Para o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, sob o comando do então juiz Sérgio Moro, foi parcial e agiu em conluio com a acusação. Um dia antes dessa decisão do Toffoli, a segunda turma do STF já tinha abolido a pena por corrupção passiva imposta ao ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Ele foi condenado a quase 9 anos de prisão. A decisão do Toffoli foi tomada depois de um pedido da defesa do Marcelo Odebrecht. Em abril de 2017, vamos relembrar, o executivo descreveu em depoimento como foram repassados 300 milhões de reais da empresa para o PT. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente no outro relato, teve 2 momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para 2 pleitos. Tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles. O Marcelo Odebrecht também contou que uma conta chegou a ser aberta para fazer repasses financeiros para o Lula. Para o nosso controle, nós chegando e provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Essa decisão do Toffoli movimentou as redes sociais, né? Muita gente publicou um comunicado oficial da Odebrecht de 2016. Ali no auge da Lava Jato, a empresa admitiu que errou e mencionou que adotaria medidas anticorrupção. Está aí a nota oficial da Odebrecht na época. Só que agora a turma na internet fez uma versão debochada dessa nota, né? E acho que a gente tem também a imagem. A Odebrecht não reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial, por isso a Odebrecht não pede desculpas. Consta, estamos assim, é impressionante. Não só o desmanche de tudo, né? Eu jamais imaginei que a gente fosse passar por algo assim, mas assim, a tentativa de apagar completamente o passado, tudo o que aconteceu, com provas e mais provas e delações, acordo de leniência, dinheiro recuperado. De repente, a gente vai fingir que nada disso existe. Eles vão tentar, né? Se eles tivessem aquela maquininha do Men in Black, daquele filme, eles iam fazer todo mundo esquecer tudo que a gente sabe que aconteceu nos vários verões passados, né? O Toffoli já se colocou no papel de editor do país. Ele fez essa analogia uma vez com a missão muito nobre dos ministros da Suprema Corte, que é de preservar a Constituição, não é exatamente de editar o país, né? Mas ele se colocou nesse papel um tanto megalomaníaco. E a Malu Gaspar, que é autora de um livro sobre a organização, a Odebrecht, né? Ela chamou de super terça do judiciário. Esse dia fatídico aí que qualquer brasileiro de bem ficou um tanto deprimido, né? Tivemos a anulação do Dirceu como corrupção passiva, tivemos também o Fachin tomando uma decisão favorável a Romero Jucá e Renan Calheiros e essa questão aí do Toffoli com o Marcelo Odebrecht. E aí, se juntar tudo, o grau de promiscuidade da coisa é um desafio homérico para alguém como eu ou a Ana tentar explicar para os nossos colegas, os nossos amigos gringos. Não tem professor jurista do naipe, e eu também acompanho e aprendo muito com os comentários nas redes sociais e na Oeste, com o professor Marsiglia, não tem jurista competente o suficiente para fazer um americano entender, né? Assim,
O Toffoli é aquele advogado que trabalhou com o Dirceu, que tentou por 2 vezes ser juiz e bombou na prova da magistratura. Depois foi colocado lá pelo Lula num congresso que teve uma sabatina durante o período de mensalão e petrolão, ou seja, uma avaliação enviesada, para dizer o mínimo. Esse vai lá e beneficia depois o Marcelo Odebrecht, que é nada mais nada menos que o filho do pai, do amigo do meu pai. Toffoli é o amigo do meu pai, e o filho foi lá e foi agraciado por isso. Então, de novo, Lacombe, eu acho que quem melhor lidou com essa situação toda, e eu estou ansioso para ouvir a aula do professor Marsigli, tudo, eu não vou nem tanto pelo campo do direito, que não é a minha especialidade, mas basta, até um leigo, né? Basta ter alguma noção geral para você ver o absurdo de tudo isso que está acontecendo no Brasil, da inversão. Mas até aqui, quem melhor tentou descrever isso, porque é uma espécie de pornochanchada, né, foi o nosso amigo Paulo Souza, do canal Hipócritas, que ele chega em casa e fala para a mulher, que reapareceu depois de um tempo, ué, mas e a outra? Não, não existiu nada disso. Mas como não? Eu vi as fotos, eu vi, você confessou. Eu falei, não, mas o juiz disse que foi anulado, e ele depois reaparece, mas já dá tchau de novo, né? Porque está indo embora para farra, né? Porque é isso, né? O Brasil, infelizmente, e dói dizer isso, não é um país sério. Não é um país que tenha um Estado de Direito, não é um país com nenhuma segurança jurídica. Como o Pedro Malan dizia, né? No Brasil até o passado é incerto, e estamos aí com um editor dizendo que tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, que a empresa confessou, que pediu desculpas, que mudou o nome por vergonha e para tentar, obviamente, se esquivar das consequências, né, do que fez. Nada disso aconteceu. Os ministros estão dizendo agora que não, nada para ver aqui, circulando, vamos embora, enquanto que o Bolsonaro, com recurso do Braga Neto, continua inelegível, com multa de não sei quantos mil aí, centenas de milhares de reais, porque, afinal de contas, fez uma reunião com embaixadores, e isso acho que é grave no Brasil, viu? Ana, como disse Constantino, não tem como explicar para ninguém que tenha um mínimo de bom senso, um mínimo de conhecimento, né? Não tem como. É algo inacreditável diante de tudo que a gente viu, de provas apresentadas na Lava Jato. De repente, tudo desaparece, está tudo anulado por um ministro do STF. Realmente, o americano não entende. Até porque quando o americano faz uma pesquisa sobre car wash, né, a Lava Jato, ou coloca ali Odebrecht, Braskem, o primeiro resultado dessa pesquisa, é o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Não é nenhum noticiário, nenhum jornal dando a notícia. É o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com a seguinte notícia. Abro aspas para o documento do Departamento de Justiça. A Odebrecht, um conglomerado global de construção com sede no Brasil, se declara culpada hoje e concorda em pagar uma multa combinada de pelo menos 3,5 bilhões com B de dólares para resolver acusações com autoridades nos Estados Unidos e na Suíça. Aí você desce um pouquinho o documento e está escrito lá. A Odebrecht concordou que a multa criminal apropriada é de 4,5 bilhões de dólares, sujeita a uma análise mais aprofundada da capacidade da empresa de pagar o total das penalidades globais. Em processos relacionados, a Odebrecht também fez acordos com o Ministério Público Federal no Brasil e com a Procuradoria-Geral da República na Suíça. Aí tem tem aspas do procurador, né, Capers, que foi o que conduziu esse acordo com a Odebrecht e o Departamento de Justiça. Aspas para ele. Essas resoluções são resultado de um esforço multinacional extraordinário para identificar, investigar e processar um esquema de corrupção altamente complexo e duradouro que resultou no pagamento pelas empresas acusadas de perto de 100 milhões de dólares em subornos a funcionários de todos os níveis do governo em muitos países.
Fecho aspas. Então, assim, esse é um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, por mais que o amigo do meu pai, ele tente editar o que aconteceu no Brasil, não tem como apagar um documento desse do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, a grande questão, né? Muitos perguntam, mas e aí? O que nós vamos fazer? Realmente, eu não sei, não imagino que nós possamos fazer diante de uma corte que deveria ser unicamente constitucional e que, infelizmente, hoje a sua composição, já que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição extremamente importante para a nossa República, essa composição, infelizmente, é uma composição política e ativista.